Então a gente vai falar sobre as 4 estações nesse Está 10. A gente vai acabar no final do mês. Então eu quero te convidar a realmente crer que nesses 4 Está 10 Deus vai falar com você para as estações desse ano que você vai passar, amém? Para o tempo que você vai viver nesse ano. Em cada tempo eu creio que é o momento de Deus para as nossas vidas, amém? Eu quero te convidar, hoje nós vamos estar falando sobre o inverno, amém? Estações da vida, a gente vai falar sobre o inverno na nossa vida. Eu quero te convidar a abrir comigo lá em Lucas 5, de 4 a 6. Lucas 5, de 4 a 6. Então, querido, a palavra do Senhor diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes e as redes começaram a rasgar-se. Amém? Então, queridos, a primeira estação que a gente quer falar hoje com vocês, desse tema que vai ser dividido em 4, é sobre o inverno. E o inverno, ele é uma estação do ano que ele representa algumas coisas em alguns momentos da nossa vida. A primeira coisa que o inverno faz é uma estação de renovo, porque após o inverno, qual estação vem? A estação do inverno. Quando vem o inverno, ele vem, e o inverno na terra, é claro que aqui no Brasil a gente não tem um inverno tão rigoroso. Mas se você olhar em lugares que tem um inverno muito rigoroso, que trabalham com plantação, o inverno ele serve para renovar a terra. O inverno ele é um freio, porque ninguém planta quando tem neve. Então o inverno ele vem, ele traz aquela geada sobre a terra, ou em alguns lugares traz neve, e esse tempo a terra se renova, é um tempo de renovo. E muitas vezes Deus traz um tempo de inverno na nossa vida, para que a gente também possa viver o renovo. Por quê? Porque muitas vezes no momento de dificuldade, são os momentos que nós também renovamos a nossa vida, que nós começamos a tomar atitudes diferentes, que nós começamos a dizer: puxa, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas diferentes. Então, muitas vezes o inverno na nossa vida, por mais difícil que ele possa parecer, ele pode ser positivo, ele pode nos levar para um novo tempo, amém? Então, quando nós lemos esse texto aqui, lá em Lucas, a palavra do Senhor, ela fala sobre um momento difícil que eles estavam vivendo. Então, lá em Lucas, fala este momento que Jesus chega lá, era um momento que já fazia algum tempo que eles estavam vivendo uma grande estiagem, que eles não tinham peixes, que eles pescavam e não dava nada. Era um momento de crise. E o inverno, um dos fatores do inverno é isso. O inverno é um tempo de desesperança, o inverno se torna um tempo de falta de sonhos, falta de acreditar, e muitas vezes o inverno se torna um tempo de estagnação. Por isso que nós precisamos passar pelo inverno e não ficar nele, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você precisa passar o inverno da sua vida, amém? Então eles estavam vivendo como naquele momento? Eles estavam, imagina só, pescadores que iam todo dia pescar e não pescavam nada. A gente tem visto nesses últimos tempos muitas reportagens sobre isso, não é verdade? Passa em muitos lugares, por causa da seca, por causa de outros fatores, a falta de peixe. A falta de peixe tem acontecido em muitos lugares, em muitas regiões do Brasil. Imagina como é difícil alguém que sobrevive de peixe não ter peixe. Alguém que precisa pescar e vai pescar e não pesca nada. E é claro que isso também pode acontecer aonde? Em outras áreas da nossa vida. Eu creio que a gente não tem nenhum pescador profissional aqui, né? Ninguém aqui profissional, eu falo que vive da pesca, né? O Ademir, ele tira umas fotos lá, né? De uns peixes assim, né? Segurando uns peixão desse tamanho assim, né, seu marido? Ó, desse tamanho assim, daqui aqui assim, né? Peixão, mas eu creio que ninguém vive da pesca aqui. Mas, queridos, existem outras áreas da nossa vida, amém? Talvez você pode ser um comerciante, você pode trabalhar em outra coisa, mas não é somente na área financeira. Talvez em outras áreas da sua vida, no seu relacionamento, em áreas da sua vida, o inverno pode ter chegado.
onde tudo esfria, onde parece que tudo está mal, onde parece que os sonhos estão acabando, onde parece que a gente vai buscar e não consegue. E essa é a estação do inverno. E aqui naquele momento que Jesus chega para falar com aqueles homens, eles estavam passando por esta situação. Eles estavam passando por um tempo de crise, um tempo onde a pesca estava escassa, um tempo difícil para eles. E o que nós vemos? Quando a gente vê que Jesus chegou lá, o que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo um grande inverno e eles falaram isso para Jesus. Quando Jesus falou para Simão, para Pedro, falou assim: Pedro, vai e lança as redes novamente. O que Pedro falou? Falou assim: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Nada. Sabe, queridos, ele declarou qual era a realidade dele. Ele falou para Jesus o tempo que eles estavam vivendo. Então aqueles eram dias difíceis que eles estavam vivendo. Sabe, queridos, nos momentos difíceis, nem sempre é fácil a gente sair desse tempo. Porque muitas vezes a gente para nesse tempo. A gente para nesse momento. E sabe, não eram dias difíceis somente por causa da pesca. Naqueles dias de Jesus, quando Jesus esteve na terra, o povo de Israel, eles estavam como? Eles eram escravos dos romanos. Então era um tempo de muita desigualdade, eles tinham que pagar muitos impostos, né? Era um tempo difícil, né? Mais ou menos como a gente também vive hoje, né? A gente paga muito imposto, a gente está em crise, mas a gente tem Jesus no nosso barco, amém? A gente tem Jesus do nosso lado. E naqueles dias, eram dias difíceis para toda aquela nação. Então quando Jesus chega lá para conversar com eles, para falar com eles, para trazer uma mensagem de esperança, eles estavam passando por um momento difícil. Eles estavam passando por um momento de crise. Eles estavam vendo que não somente eles, mas ao redor deles, havia muita dificuldade. Havia muitos problemas. E eles estavam vendo tudo aquilo acontecendo. Eles estavam vendo toda aquela realidade difícil. E nesse momento, que muitas vezes no nosso inverno, o que acontece? A gente começa a olhar situações e a gente começa a não enxergar mudança. A gente começa a olhar a situação e a gente começa a falar assim: puxa, não tem jeito. Não tem jeito. Mas sabe, queridos, o que eu vejo é que Jesus, ele chegou quando? Ele chegou bem no meio do inverno. Ele chegou bem no momento da crise. Ele chegou bem no momento da dificuldade. Jesus chegou naquela praia quando eles já tinham pescado a noite inteira, foi que Jesus chegou. Jesus chegou depois que eles não tinham pego nada. Jesus chegou no momento da dificuldade. Em muitos momentos da nossa vida, eu creio que Jesus, muitas vezes, ele está esperando para chegar. E eu creio que Jesus, ele jamais chega atrasado, amém? Ele chega no tempo certo. Ele sabe qual é o tempo que ele precisa vir. Ele sabe que muitas vezes o inverno para nós é um motivador de mudança. O inverno para nós é um motivador para a gente falar assim: eu não quero mais essa situação na minha vida. Eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu não quero mais a situação que eu estou. Por quê? Porque o inverno é um tempo onde está tudo parado, onde está tudo ali, e é um tempo de renovo. Como eu falei, o inverno ele vem para renovar a terra. E eu creio, querido, que todos nós já passamos por momentos de dificuldade. E se você não passou, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, com muito carinho e amor, eu quero falar algo para você. Se você não passou por um inverno, segura, porque ele vai vir. Irmão, todo mundo passa por inverno, não passa? Quem aqui já passou por tempos difíceis? Querido, e eu creio que se a gente não passou, a gente está passando ou a gente vai passar. Porque problemas vêm e a vida é um ciclo. Às vezes a gente está em outras estações, mas às vezes a gente está na estação do inverno, onde parece que está tudo congelado, onde parece que nada cresce, onde parece que nada dá certo, onde parece que tudo está difícil. Sabe, queridos, existem tempos assim. E muitas vezes nós pensamos assim: puxa, será que Deus quer que eu esteja passando por tudo isso? Mas Deus, ele permite, porque nada acontece na nossa vida sem permissão de Deus. Nada, nada.
É claro, querido, que nós podemos fazer escolhas erradas, mas Deus permite a sua escolha errada. Deus te permite, Deus te deixa fazer a escolha errada. Muitas pessoas, tem aquelas perguntas lá do Arco da Velha: por que Deus deixou a Eva comer da árvore? Não tem, Tem gente que pergunta essas coisas, mas por quê? Se Deus sabia que a Eva ia pecar, se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus deixou? Por quê, querido? Porque Deus não é manipulador. Porque imagina só, se Deus não deixasse você passar por nada, Ele estaria controlando a sua vida. Ele não seria o seu Deus. Ele seria alguém controlador, manipulador da sua história. Ele iria te obrigar a fazer as coisas. Mas Deus não trabalha através de obrigação, querido. Deus não quer obrigar você a servir a Ele. Deus não quer obrigar você a tomar a decisão certa. Deus, Ele só aponta caminhos. Mas Ele não te obriga a fazer. Ele não te obriga. Ele vai apontando caminhos. Deus, Ele podia tirar o pecado da terra? Podia. Mas, querido, me fala uma coisa. Se não houvesse pecado na terra, eu e você precisaríamos tomar decisões? Ou era só viver? Fala assim, não tem pecado, está de boa. Quando Deus deixou Adão e Eva lá, deixou a árvore lá, é porque o nosso Deus é um Deus de amor. E porque Ele nos ama, Ele nos deixa fazer escolhas. Porque Ele nos ama, Ele nos permite até mesmo errar, por amor a nós. Porque ele nos permite, que imagina só, se você não tivesse escolha nenhuma, se Deus fez e falar assim, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Até os pais, nós que somos pais, nós deixamos os nossos filhos fazerem coisas, não deixamos? Assim, me coloca o dedo aí, você vai tomar um choque. Aí ele vai lá e fica tentando até que ele toma um choque. Aí depois você fala o quê? Assim, bem feito, tá vendo? Você aprender, falei que ia dar choque, não quis ouvir, querido, isso é o que? É amor. Por quê? Porque você está ensinando seu filho. Você está ensinando, e a dor também ensina. A dor também ensina. Fala para mim, quais momentos da sua vida você mais aprendeu? Nos momentos de dores ou nos momentos de alegria? Quando estava indo tudo bem, quando estava todo mundo feliz, todo mundo alegre. Quando é que a gente aprende? De verdade. É na dor ou na alegria? Na dor. A dor, querido, te ensina. A dor te ensina. A alegria pode ensinar alguma coisa? Pode, mas muito menos. Por quê? Porque no tempo de alegria está todo mundo feliz, está tudo dando certo, está tudo indo bem. E muitas vezes, por tanta alegria, a gente toma decisões erradas. É tanta alegria que a gente fala assim, puxa, está tudo indo bem, nada vai dar errado. E é nesse momento que a gente toma decisões erradas. Pelo excesso de alegria, a gente toma decisões erradas. Não é verdade? Sabe que quantas vezes a gente toma decisões erradas, grandes e pequenas? Quem aqui já comprou um carro? Queridos, quando você compra um carro é uma alegria, não é? Eu ainda não tive a oportunidade de comprar um carro zero. Mas vou ter ainda, em nome de Jesus. Se você quiser me abençoar também, fique à vontade, né? Quem sabe, né? Vai que cobra, né? Mas, querido, quando você teve a oportunidade de comprar um carro, uma coisa é verdade. Muitas vezes, o que acontece? Quando a gente compra o carro, depois de um tempo que você passa com o carro, você começa a ver um monte de coisa que você não tinha visto no dia. Você fala assim, cara, quem fez esse amassado? O amassado já estava lá. Mas você estava tão feliz no dia que você comprou que você não percebeu. Aí você começa a observar o carro e fala, mas tem uma manchinha aqui, tem um negócio aqui, tem outra ali. Você fala assim, caramba. Por quê? A alegria cega os seus olhos. Você está tão feliz que está tudo perfeito. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber as imperfeições. Agora na dor não, querido. Quando você está esperto, quando você está na dor, você vai fazer um negócio, você vai comprar um carro, você olha tudo. Você fala, não posso errar. Não posso falhar dessa vez. Então a dor muitas vezes ela nos ensina. E o inverno é assim nas nossas vidas. Muitas vezes no inverno é tempo de aprendizado. Mas querido, a grande questão do Senhor é o quê?
é que ele sempre vai chegar no inverno para falar assim, olha, estou chegando para acabar o inverno. Sabe, querido, o inverno com Deus, ele não é para sempre, amém? É como a estação do ano, um dia ela vai passar. Eu creio, querido, que se você está no inverno hoje, eu creio que esse inverno vai passar na sua vida. Pode durar, pode perdurar, pode levar tempo, mas vai acabar. Amém? E quando você sair desse inverno, você tem que fazer o quê? Você tem que sair com aprendizado. Falar assim, eu não vou mais errar os mesmos erros. Eu posso errar erro novo, mas os mesmos de novo não. Eu posso fazer novos erros, mas eu não vou fazer os que eu já cometi no meu passado que me levaram para aquele inverno. Sabe, queridos, a gente vê na Bíblia 2 desertos. É claro que o deserto é um lugar de calor, mas também pode simbolizar um inverno, porque é um lugar infrutífero. E existem alguns desertos na Bíblia. Um deles é o que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, mas lá no final fala que o Espírito Santo o levou para o deserto. E ele ficou lá para ser tentado por Satanás. Olha só. Então existe um deserto que o Espírito Santo leva. E quando o Espírito Santo leva é uma coisa. Por quê? Porque se o Espírito Santo leva, ele também traz. Tem tempo determinado. É um tempo de aprendizado. É onde Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Mas tem um outro deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Certo? Quanto tempo Israel, quando saiu lá do Egito, ficou no deserto? 40 anos. Agora, por que eles ficaram 40 anos? Quem lembra? Porque eles desobedeceram, eles não acreditaram na promessa de Deus. Sabe quantos que era para durar o deserto deles? 40 dias. Mas porque eles escolheram errado, durou 40 anos. 40 anos. Então, querido, existe deserto que Deus me leva e existe deserto que são as minhas escolhas que me levam. Então eu preciso, no meu tempo de inverno, eu preciso saber que inverno que eu estou. Foi Deus que me trouxe nesse tempo. É um tempo talvez de eu parar, de eu refletir, de eu melhorar e de eu crescer. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me fortalecer para que eu passe por tentações como Jesus foi tentado. Ou esse meu deserto, esse meu inverno que eu estou passando, é porque foram as decisões erradas que eu tomei que me levaram para lá. Se o Espírito Santo levou, ele traz. Agora, se fui eu quem fui, sou eu que vou ter que andar nele. Sou eu que vou ter que voltar. E sabe, queridos, o deserto que eu escolho, quando sou eu que escolhi, é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Quem aqui já se afastou da igreja? Eu já me afastei. Eu nasci quase na igreja, na adolescência eu saí. E quando é para voltar para Deus, é fácil igual da primeira vez? É difícil. Dá trabalho. Sabe por quê, querido? Quando a gente se afasta de Deus é igual descer uma ladeira. Agora, para voltar para Deus é igual subir uma ladeira. É difícil, por quê? Porque para descer, querido, você vai embora. A gravidade te leva. Agora, para subir, você cansa. Você soa, você fala assim, não, acho que eu nem vou subir mais lá em cima não, vou ficar aqui pelo meio mesmo, já tá bom. Aí você pensa, vou voltar para trás. Sabe que uma vez quando eu era bem jovem, ainda sou muito jovem, tá? Mas quando eu era bem jovem, quando eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, a gente foi numa praia lá no Rio de Janeiro, isso faz 17 anos atrás. E aí, eu lembro que foi eu e um amigo meu, e a gente foi de ônibus, né? Eu e ele de mochila, a gente queria conhecer uma praia, a gente foi, irmãos, tinha uma serra, que era 7 quilômetros de serra, e como a gente tinha muito dinheiro, a gente falou, não, a gente vai vai a pé, né? A gente vai a pé, mesmo com dinheiro no bolso. A gente chegou lá, os policiais ofereceram para levar a gente, eles falaram assim, vocês não querem uma carona? Cada um dá R$15, eu levo vocês. A gente falou, não, a gente quer andar mesmo, a gente está feliz andando. E aí, queridos, era 3,5 quilômetros de subida. Imagina, a gente não sabia, né? A gente começou a subir. Irmãos, não era uma serra, era realmente assim, muito íngreme. A gente tinha que andar assim, imagina eu com esse meu físico de hoje,
aí você tira 10 quilos a menos, né? 10 nada, né? Tô elogiando. Você tira 14 quilos, imagina só, eu com 14 quilos a menos, né? Não tinha quase nada. E aí a gente subindo a serra, imagina só. Aí quando a gente chegou lá no alto, a gente viu lá na plaquinha lá, 3,5 km de descida. Eu falei, ufa, né? Agora é só descida. Irmão, pensa numa descida também. A gente descia correndo, a gente não conseguia descer andando. Era correndo, assim, a gente descia correndo e a gente falava assim, puxa, como podia vir uma subida agora, né? Pelo menos para descansar um pouquinho. Mas sabe, queridos, é difícil subir uma ladeira. Mas descer é mais fácil. Descer você desce correndo, agora subir você demora. Então, a gente tem que saber que deserto que eu estou. Eu estou no deserto das minhas escolhas ou estou no deserto de Deus? No deserto de Deus eu tenho carona especial. Se Deus leva, Ele traz. Agora, querido, no deserto meu, eu que tenho que andar. Eu que tenho que andar. Vocês lembram de Felipe, quando lá em Atos, Deus fala para Felipe que ele tinha que pregar para o eunuco? A palavra do Senhor fala que ele foi transladado de um lugar para o outro. Imagina só. Quando Deus manda, querido, Ele leva depois. Transladado significa que ele sumiu de um lugar e apareceu em outro, né? A gente vê esses filmes de ficção científica, eles tiram tudo da Bíblia, né? Então ele tirou de um lugar e apareceu no outro, né? Quem já fez isso na Terra? Só Deus, querido. O Espírito Santo só fez isso. Então a palavra do Senhor, ela é muito rica. Então ela nos ensina o quê? Que pode existir o tempo de inverno, mas Jesus vai chegar nesse tempo. E quando Jesus chegar no tempo, sabe o que Ele vai fazer com você? Ele não vai ficar falando dos seus problemas. Jesus sabe do seu problema, Jesus sabe da sua situação, Jesus sabe tudo que você está passando. Aí você acha que Ele vai chegar e vai ficar falando assim, puxa, hein, tá difícil, né? Não é fácil, a vida não é fácil para ninguém, né? Jesus nunca faz isso, querido. Jesus nunca fala sobre tempo de dificuldade. Quando você lê a Bíblia, começa a reparar se em alguma parte da história de Jesus, Jesus parou para falar de problema. Com qualquer pessoa, qualquer um que chegou para falar de alguma coisa e Jesus ficou falando da situação da pessoa. Não tem uma vez que Jesus ficou comentando sobre problema. Não tem uma vez que Jesus ficou falando. Querido, quando Jesus chegou lá, eles estavam num momento de dificuldade, não tinham pescado nada a noite inteira, e quando Jesus chegou lá, Ele falou o quê? Assim, gente, vou falar para vocês, está difícil. Não, Ele falou assim, olha, peguem o barco, entra de novo no mar e lança a rede de novo. Jesus não ficou falando de problema, querido, porque Jesus não vê problema, Jesus vê soluções. Quando Deus chega na nossa vida, não importa o inverno que nós estamos, Ele já está olhando uma solução para mim e para você. Ele já está olhando como Ele pode transformar essa situação. Querido, quando Jesus vem, Ele vem para isso, amém? Então, muitas e muitas vezes, eu e você temos que falar, Senhor, estou no meu inverno. A solução é só o Senhor. A solução só pode vir de Ti. Fala assim, então Deus, me mostra a solução. Deus me dá um caminho. Deus me mostra o que eu devo fazer. Então Jesus, Ele foi lá e Ele falou daqueles. Ele falou não do problema, mas Ele falou para eles da solução que eles tinham. O que eles podiam fazer para resolver? Queridos, Jesus declarou, lancem as redes. E esse é o momento onde eu e você precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Porque depois de tentar, Jesus chega e fala assim, agora vai lá e lança a rede. Imagina só, não é difícil? No tempo de inverno, querido, muitas vezes se torna difícil acreditar. Se torna difícil crer verdadeiramente que Jesus está no controle. Por quê? Porque você fala assim, puxa, eu tentei. Pedro falou o quê? Falou assim, Senhor, nós lançamos a noite inteira as redes e não pegamos nada. Ou seja, Pedro era alguém que era acostumado a pescar. E se ele já tentou a noite inteira e não pegou nada, puxa, ter que lançar de novo a rede.
No texto que lemos, nos versículos antes, falam que eles já estavam lavando as redes, ou seja, eles já tinham desistido de pescar naquele dia. Ele já tinha falado assim, para a gente não dá mais para pescar não, acabou. Mas Jesus, quando chega lá, fala, vai e lança de novo. Lança de novo. E Jesus falou para Pedro, vai nas águas mais profundas. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida, nós temos que entender isso. Nós precisamos sair dos lugares rasos com Deus. E nós precisamos entrar num ambiente de fé. Num ambiente de fé. Porque no ambiente de fé é um ambiente onde você não tem o controle. Quem controla é Deus. É Deus que está no controle. No ambiente de fé, Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que vai fazer, não é você. Não é a sua força, não é a sua estratégia, não é o seu pensamento, não é o seu esforço físico quem vai realizar. Quem vai realizar é Deus. Por isso Deus, ele convidou aqueles homens para um tempo de fé. E sabe, queridos, talvez Deus esteja te convidando para um tempo de fé. Mas fé não é somente palavras. Fé também inclui atitudes. Porque eles poderiam falar assim, Deus, eu acredito em você, mas eu vou esperar mais um pouco. Vamos ver se vai dar certo. Muitas vezes Deus nos dá direções e nós temos medo de seguir as direções de Deus. Muitas vezes Deus fala, olha, faz isso. E a gente tem medo de fazer. E o medo é o inibidor da fé. A gente pensa, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E se não acontecer? E se não der certo? Ah, e se eu fizer isso e der tudo errado? Querido, o medo nos trava, nos rouba a fé. Mas Jesus, ele nos chama para um lugar de fé, aonde a gente não tem o controle. A gente fala assim, Senhor, tá bom, eu tentei e deu errado. Mas se o Senhor está falando que vai dar certo, eu vou lançar a rede de novo. Se o Senhor está falando que está comigo, então eu vou lá de novo. E eu vou me esforçar dessa vez. Sabe, querido, eles foram. E eles foram com fé. Eles foram crendo. Porque eu e você precisamos crer. Uma vez eu ouvi uma história de uma senhora bem idosa que morava numa fazenda. E todo dia ela tinha que passar umas montanhas para ir buscar água no riacho. Quem aqui já morou em fazenda? Algumas pessoas. E quando tem um riacho longe não é fácil, não é verdade? Lá onde meu avô mora, o riacho não é tão longe, então é um pouquinho mais fácil. Hoje ele não mora mais lá no sítio dele, mas eu assim, quando minha mãe estava lá, ela conta que todos os dias de manhã eles tinham que buscar água, trazer água para casa, depois tinha que lavar roupa, e tudo era difícil. Então essa senhora, imagina só, o riacho próximo estava do outro lado da montanha. Ela tinha que atravessar a montanha, pegar água e voltar, todo dia, até que um dia ela se cansou. Mulher de Deus, ela abriu a portinha lá da porta da casa dela, olhou para a montanha e falou, olha aqui montanha, a palavra do Senhor fala que se eu tiver fé, até as montanhas se moverão. Então eu te dou uma ordem, você vai sair daí, você vai para outro lugar que eu não aguento mais passar essas montanhas. Fechou a portinha. Aí foi dormir. Ela acordou no outro dia, abriu a portinha, adivinha? O que ela falou? Ela falou assim, sabia que você ia estar aí. Por quê, queridos? Muitas vezes a nossa fé é assim. A gente ora, mas já ora desacreditando. Fala assim, Deus, vai dar certo. Mas sei não, viu? Sei não. Às vezes a gente está orando igual ela orou para a montanha. Aí a gente abre a portinha no outro dia e fala assim, sabia que ia estar do mesmo jeito. Não mudou nada. Muitas vezes a nossa oração com Deus é assim. E as nossas atitudes também, sem fé. Porque a fé, querido, é a certeza do que não se vê. É a certeza. A fé é a prova daquilo que Deus vai realizar. Então, querido, Deus trabalha através da fé. Então, para que a gente possa sair do nosso tempo de inverno, o que nós precisamos? De fé. A fé é o que vai te ajudar a sair do seu tempo de inverno. É quando Jesus chega, é quando Jesus declara a palavra e ele te fala assim, vai porque vai dar certo. Sabe, queridos, o que aquele tempo de inverno fez para aqueles homens? Fez eles mudarem. Quando Jesus chegou lá e falou para eles, vão lá que vai dar certo, quando eles voltaram e deu certo,
eles já não eram mais as mesmas pessoas, porque eles viram um milagre de Deus. Deus transformou a vida deles de uma tal maneira que eles já não conseguiam ser as mesmas pessoas. Quando eles voltaram, sabe o que Jesus falou para eles? A partir de hoje, vocês não são mais pescadores. A partir de hoje, vocês são pescadores de homens. Eles foram transformados. Por quê? Porque o inverno da vida deles transformou quem eles eram. Eles quiseram seguir Jesus. Eles falaram assim, não dá para continuar na mesma vida aqui, pescando e não dando nada. Eu quero algo novo para mim. Se Jesus é esse algo novo, então eu quero Jesus. A fé transformou a vida deles, querido. A fé mudou. A fé tirou do inverno. Mas o inverno proporcionou um tempo de fé. E isso acontece na minha vida e na sua. Então, querido, eu quero te convidar a crer que o inverno, ele pode ser necessário na nossa vida. Deus pode usar o inverno para transformar quem somos. Deus muitas vezes ele quer corrigir coisas do nosso passado. E a forma de Deus corrigir muitas vezes é nos mostrando onde precisamos mudar. E o inverno nos ajuda a fazer isso. O inverno nos ajuda a mudar. O inverno nos ajuda a ser pessoas diferentes. Sabe, quer dizer, eu lembro do tempo de racionamento de energia aqui em São Paulo. Quem aqui lembra? Que a gente tinha que desligar tudo. Tinha um apagão, e a gente tinha que racionar energia. Ninguém deixava nada na tomada à toa, porque até a luzinha gastava energia. Todo mundo tirava tudo da tomada, e a gente criou alguns hábitos por causa daquela época. Por quê? O tempo de inverno nos ensina. Então, que o tempo de inverno na sua vida possa ser ensinamento para você. Não passe pelo inverno em vão. Não deixe que o inverno passe na sua vida e você fala assim, eu não aprendi nada. Estou do mesmo jeito. O inverno veio, saiu e eu continuo mesmo. Não. Você tem que sair do seu inverno diferente. O inverno precisa transformar você. E precisa levar você para um lugar de fé. Amém? Aleluia. Eu quero orar com você. Eu não sei como você está, amém? Eu não sei pelo que você está passando. Se você está nesse tempo de inverno, se já passou ou se ainda virá. Mas eu quero te convidar a crer que uma dessas 3 estações você está. O inverno uma hora chega. Por isso eu quero te convidar a orar para que Deus possa implantar isso no nosso coração. Para que Deus possa nos ensinar a passar de maneira certa pelo tempo do inverno. Deus, eu quero clamar, ó Pai, com cada um dos teus filhos nesta noite. O Senhor, ó Pai, conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe o que cada um deles precisa. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles. O Senhor sabe, ó Pai, o que eles têm vivido, o que eles têm passado. O Senhor os conhece. O Senhor conhece cada um de nós. Por isso eu quero te clamar, ó Pai, eu quero te pedir que a Tua presença venha sobre nós, ó Pai. Que o Teu poder venha sobre nós. Que o Senhor, ó Pai, possa ser o nosso auxílio. Que o Senhor, ó Pai, possa ser, ó Pai, a nossa ajuda. Que o Senhor, neste momento, ó Deus, possa nos mostrar, ó Pai, que talvez nós podemos estar no tempo do nosso inverno. Nós podemos estar passando por dificuldades. Nós podemos estar passando por momentos, ó Pai, onde tudo é difícil. Mas eu creio que o Senhor está conosco. Eu creio, ó Pai, que o Senhor não nos abandonou. E eu creio, ó Pai, que esta é a noite de analisarmos, ó Pai, se estamos no inverno, porque escolhemos estar, porque escolhemos decisões erradas, ou se há um tempo que o Senhor preparou para nós, para nos ensinar algo, para que possamos estar mais fortes, para que possamos estar mais prontos para aquilo que virá em nossas vidas. Senhor, eu creio, ó Pai, que de uma forma ou de outra, o inverno é tempo de aprendizado. É tempo onde o Senhor pode nos ensinar, é tempo onde o Senhor pode nos mostrar algo, é tempo, ó Pai, onde o Senhor pode, ó Pai, nos fazer entender algumas coisas. Por isso eu te peço, usa, Pai, todas as estações da nossa vida, para que possamos crescer contigo, para que possamos entender os teus processos e para que possamos viver a sua vontade. Deus,
eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama ao ponto de nos ensinar, de nos fazer compreender, nos ama ao ponto de nos deixar passar por momentos difíceis, mas que podem nos auxiliar. Mas, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus que nos ama e não nos deixa permanecer no inverno, mas sempre chega a hora que o Senhor chega e coloca um ponto final, que nos chama para uma atitude de fé. E, Senhor, eu quero te clamar, se nesta noite o Senhor está falando com algum dos teus filhos, se nesta noite o Senhor está mostrando a eles qual é a atitude de fé que eles precisam, eu te peço, Deus, ministra no coração de cada um deles, para que eles sejam transformados pela tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, querido. Quero te convidar a dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. E eu quero te convidar a declarar uma palavra de fé sobre a vida dele, amém? Falar para ele que o inverno dele já acabou, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.